Bom dia, meus amores! O conteúdo que a tia dá na videoaula foi no recadinho para casa. Então, vocês acompanham sempre o recadinho, o nosso conteúdo, para vocês não ficar de fora de nada. Então, o nosso conteúdo foi lá no recadinho que nós vamos trabalhar hoje. Então, pega o livro, fique atento, acompanhando a aula da tia, tá bom? Esse espaço rural brasileiro, o meio rural no Brasil é de grande importância, ocupando a maior parte do território. 1/3 da população brasileira vive em pequenos municípios, os quais têm suas principais atividades econômicas baseadas no setor primário da economia. A agropecuária e o espaço no qual ela se realiza são fundamentais no desenvolvimento econômico do Brasil. Nós sabemos que o nosso país ainda, mesmo que se tornou um país urbano, mas ele continua sendo um país rural. Nós falamos várias vezes, o êxodo rural, as pessoas passaram a morar na cidade, a mudar do campo para a cidade. As atividades realizadas no campo são muito importantes no ponto de vista econômico, As principais atividades econômicas é a agropecuária e a extração de produtos naturais. Ultimamente, as pessoas todo mundo querendo ficar fit, todo mundo está indo para esse grupo de produtos naturais. Você pode observar, ainda custa caro esses produtos. Quando falamos de produto orgânico, esses produtos naturais, ainda custa mais caro do que esses produtos que têm agrotóxicos. Nós vimos que o destino dos produtos, maior parte, abastece o mercado externos. Por que esse mercado externo? Nós vimos que a maior produção, a nossa maior produção de relação ao milho, à soja, à produção de laranja, esses produtos vão para o mercado externo. A maioria desses produtos são exportados. A importância às áreas urbanas depende diretamente das atividades realizadas no campo. As áreas urbanas, meu amor, depende diretamente das atividades realizadas no campo. Principalmente nesse período de pandemia, as pessoas estão consumindo mais. Você pode observar que se você for no supermercado, um produto que você comprou hoje num valor, na outra semana, quando você for, já não é mais aquele valor, já tem acréscimo. Então, as coisas estão ficando cada dia mais caras, devido ao grande consumo que ultimamente está acontecendo. As pessoas ficam em casa e terminam comprando mais do que se estivesse saindo para trabalhar fora, ou passeando, ou em outro lugar. Você, em casa, você consome mais do que antes. O consumo está sendo maior do que antes. Nós vimos a população urbana e rural, você observe que até em 1940, a população rural era mais do que a urbana. Nessa corzinha azul, está mostrando a rural. Na cor vermelha, está mostrando a urbana. Então, ó, vem um acréscimo, nesse gráfico aqui, ó, vem um acréscimo da população
urbana, ó. Você pode observar o acréscimo da população urbana. Até 2050, olha a quantidade de pessoas que vão viver no campo e a quantidade de pessoas que vão viver nas cidades. A diferença, ó, é gigantesca. Então, 1970 já foi, ó, aumentando a população urbana, que é onde aconteceu o êxodo rural, em maior quantidade. Em 1980, ó a diferença. Em 1990, ó o acréscimo da população urbana. Em 2000, ó a quantidade de pessoas que viviam no campo. E até 2050, a quantidade de pessoas que vão viver no campo em comparação às pessoas que vivem na zona urbana. Antes da modernização, o país era mais rural que urbano. Até em 1960, as atividades desenvolvidas com bases rudimentares, a tração animal, que é essa aqui, questão do arado, os cavalos puxando o arado, grande emprego de mão de obra, baixo custo de tecnologia. Então, né, até 1960, abaixo o uso de tecnologia, ó, que era utilizado mais a forma braçal, então a mesma atração animal, que era esse arado aqui puxado por esses cavalos, a tração animal. Então, nessa época, era mais utilizado o trabalho braçal. Depois da modernização, o país passa a ser mais urbano que rural. Pequenas propriedades, grandes propriedades. A crise, o desenvolvimento. Pequenas propriedades, você pode observar que é a agricultura de subsistência. Lembra da agricultura de subsistência? Esse tipo de agricultura aqui, ó. São cultivadas em pequenas propriedades. E grandes propriedades são utilizados maquinários para a colheita dos alimentos. Por quê? Aí nós nos perguntamos, por quê? Grandes propriedades, o uso de tecnologia. Você observe que aqui, ó, grandes propriedades, grande desenvolvimento de tecnologia. Produz mais, barateia os custos e vende mais barato. Elimina a concorrência. Porque um pequeno agricultor competir com grandes proprietários fica difícil, porque a agricultura de subsistência vão utilizar o quê? É a agricultura familiar. Não tem como competir com máquinas. Pequenas propriedades são adquiridas pelas grandes propriedades. Então, termina os pequenos proprietários vendendo para os grandes proprietários. A desigualdade de distribuição de terras, tensões em grandes centros urbanos, surgimento de movimentos sociais que lutam e reivindicam a reforma agrária, a reorganização estrutural fundiária. Qual era o objetivo dessa estrutura fundiária? Distribuir as terras de maneira mais justa, promovendo a despropriação de latifúndio improdutivos para a criação de assentamentos rurais para pequenos produtores. Que aí aconteceu várias revoluções no nosso país, vários pedidos de reforma agrária. Então, muitos projetos de reforma agrária realizados no final do século passado não prosperam. Terras destinadas estavam localizadas distante dos mercados consumidores. Aqui mesmo na nossa cidade,
ali na Serra, teve várias tentativas de fazer assentamentos, mas muitos abandonaram suas casas. Por quê? Porque lá não tinha uma infraestrutura suficiente para suprir as necessidades desses agricultores em permanecerem lá. Sem infraestrutura para escoar a produção, a falta de apoio técnico para o desenvolvimento de uma agricultura mais competitiva. Então, colocar essas pessoas lá, mas faltou o quê? A falta de apoio técnico para esse desenvolvimento dessas atividades econômicas nesses assentamentos. Em 1980, o surgimento do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Vocês devem ter assistido várias matérias na TV falando sobre esses movimentos do MST. Essa importância da produção de alimentos, nós vamos ver junto com a nossa correção da nossa atividadezinha, tá bom? Então, eu fico devendo, na próxima aula, a tia volta para finalizar e corrigir a nossa atividadezinha, certo? Então, um cheiro da tia.